Pessoal, como vocês estão vendo, hidrocarbonetos, classificação dessas cadeias carbônicas e suas nomenclaturas, tanto de hidrocarboneto de cadeia aberta como de hidrocarboneto de cadeia fechada, eu já tenho uma lista de exercícios e essa lista contém 20 exercícios só de hidrocarbonetos, tá? Que envolve todo o conteúdo que foi falado até agora, alguns conteúdos que vocês vão aprender, mas que estão relacionados aí ao tema de hidrocarboneto, tá? Então, eu não vou resolver todos esses exercícios aqui com vocês, que é demais, é bastante, né? O vídeo ficaria muito extenso. O que eu vim falar para vocês é o seguinte: eu vou pôr essa lista de exercícios lá no Google Class, né? A lista de exercícios já tá com a resolução, porque qual que é o meu objetivo? Que vocês estudem, né? Que vocês tentem resolver esses exercícios no caderno de classe e compara aí com a resolução, né? Porque é assim que vocês vão aprender. Ainda mais nessa época que a gente tá à distância. É difícil, é complicado e vocês só vão conseguir aprender mesmo se vocês resolverem bastante exercícios dessa matéria, tá? Então, pega aquela tabelinha que vocês têm do MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT, OCT, NO e DEC, né? Os tipos de ligação do AN, EN e IN, e todo mundo termina com OU. Então, gravem isso na cabeça de vocês e tenta resolver essa lista de exercícios que eu vou colocar lá. Ela já tá com a resolução, mas eu quero que vocês resolvam, né? E comparem aí com a resposta. Eu trouxe ela aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada. Posso resolver alguns aqui com vocês, mas o objetivo é que esse vídeo não fique muito longo, tá? Então, por exemplo, ó, o primeiro exercício tá assim: escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcanos. Primeiro, professora, o que é um alcano? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresenta simples ligação entre os átomos de carbono. Então, quando ele fala para vocês escrever as fórmulas estruturais, é desenhar. Então, ele vai dar um nome e vai desenhar. Tá vendo que aqui já tá desenhado? Porque essa é a resolução, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer. Mas, professora, não ensinou dessa forma. Esse tipo de cadeia que a gente representa só por um risco, a gente chama de cadeias bond line, tá? Mas se vocês quiserem desenhar assim, também tá correto. É que assim é mais fácil, tá? Lembrando que cada pontinha é um átomo de carbono. Então, o propano, por exemplo, lá na tabela, prop são 3 carbonos. Então, o que vocês têm que fazer? Colocam 3 carbonos, certo? O que significa o AN? O AN é que entre esses 3 carbonos a gente só tem simples ligação. E o O, que significa? É um hidrocarboneto, todo mundo termina com O. Então, a cadeia carbônica só é composta de carbono e hidrogênio, tá? Então, ó, coloquei prop, coloquei os 3 carbonos. Coloquei a simples ligação, só completar com um átomo de hidrogênio. Lembrando que um carbono faz 4 ligações. Aí eu olho nesse daqui, olho em volta dele. Quantas ligações ele tem? Uma. Para chegar a 4, ele precisa de quantas? De 3. Então, é H3. Eu venho para o segundo, olho em volta dele. Quantas ligações ele está fazendo? Uma, 2. Para chegar a 4, ele precisa de mais 2. Eu olho o terceiro. Quantas ligações ele está fazendo em volta dele? Está fazendo uma. Para chegar a 4, ele precisa de mais 3. Então, essa é a cadeia do propano. Na minha resolução, eu coloquei assim, ó. Mas é a mesma coisa, porque aqui, ó, eu também tenho um carbono, ó. MET, ET, prop. Ligação simples, AN, terminação O, tá? O pentano eu coloquei aqui da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pente na tabela são 5 carbonos. Então, eu coloco 5 carbonos. O AN significa que só tem simples ligação entre esses átomos de carbono. E agora eu completo com Hzinho, né? Um carbono faz 4 ligações. O primeiro tem uma, para chegar a 4 precisa de 3. O segundo tem 1, 2, com mais 2, 4. Esse daqui tem 1, 2, com mais 2, 4. Esse tem 1,
2, com mais 2, 4, e o último só tem 1, com mais 3, 4, tá? Essa daqui, ó, eu vou fazer aqui com vocês. Ela já é um hidrocarboneto de cadeia aberta, porém ele é ramificado, porque ele tem o metil aqui, ó, tá vendo? Então fala o seguinte, ó, eu quero uma cadeia 2-metil-heptano. Quando tem os metil, quando tem as suas ramificações, começa pelo nome principal. Então olha só, na tabela, hept são 7 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei os 7 carbonos. O que significa o AN? Que entre esses carbonos eu só tenho simples ligação, certo? E o O é porque eu tô trabalhando com hidrocarboneto, tá bom? Agora eu venho aqui. No segundo carbono eu quero uma ramificação metil. De que lado, professora? Tanto faz, né? Então, mas eu quero no segundo. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, aqui eu vou querer minha ramificação no segundo. Se eu começar daqui, meu segundo vai ser aqui, tá? Então, como eu quero que esse seja o primeiro, no segundo eu quero uma ramificação metil. Para quem lembra, o metil sempre vai ser CH3, tá bom? Então, esse daqui, heptano, são 7. No 2, eu quero metil. O que tá faltando? Os Hs, os hidrogênios. Um carbono faz 4 ligação. Se eu olhar no primeiro, em volta dele, ele tem uma só. Para chegar a 4, ele precisa de 3. Lembrando que as extremidades, os hidrogênios ficam para fora. Depois, no centro, ó, ele vai ficar aqui na frente do carboninho, tá bom? Então, olha só, esse precisa de 3 e esse daqui, se eu olhar em volta dele, ele já tem, ó, 1, 2, 3, vai precisar de um só. Eu só coloco o H, não precisa pôr o número 1 aqui embaixo, não, tá? Esse daqui, olha em volta, tem 1, 2. Para chegar a 4, precisa de 2. Esse daqui, 1, 2. Para chegar a 4, precisa de 2. Esse, 1, 2. Para chegar a 4, precisa de 2. Esse, 1, 2. Para chegar a 4, precisa de 2. E esse que só tem 1, para chegar a 4, precisa de 3, tá? Olha só essa daqui, ó, como que ela fica desenhada na bond line, né? Senão eu posso fazer dessa mesma forma. O que eu sempre olho é o nome principal primeiro. Vou tentar desenhar ela aqui porque ela é meio grandinha, tá? Dec são 10 carbonos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? O AN significa que eu tenho simples ligação entre os átomos de carbono. Depois, o O porque é um hidrocarboneto. Aí eu vou vindo pra cá, ó. No segundo, 2,2,3 trimetil. Tri porque eu tenho 3 ramificações iguais. Quem que são essas ramificações? O metil. Então, eu vou ter 3 metil, um no 2 embaixo, um no 2 em cima e um no 3. Então, vou pôr aqui, ó, um metil no 2, que é o CH3. Vou pôr um outro metil aqui no 2, então, ó, 2,2. E vou pôr um no terceiro. Pode escolher colocar embaixo ou em cima, tá? Tanto faz. CH3. Depois, eu que tenho mais alguma coisa? Tenho, ó. No quarto carbono, eu quero uma ramificação etil. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. O etil qual que é? Et não é de 2 carbonos? Então, vai ser assim, ó, 2 carbonos. Aí, eu coloco os seus hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, vai precisar de 2. E esse que só tem 1 vai precisar de 3. Então, sempre o etil é um CH2 ligado no CH3. Agora, é só completar com hidrogênio. Aqui, precisa de 3, porque só tem uma. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, tá completo. Esse tem 1, 2, 3, precisa de uma. Esse, 1, 2, 3, 4. 1, 2, precisa de 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 2 e o último precisa de 3 hidrogênio, tá? Então, pode desenhar assim ou pode desenhar assim, tá bom? O segundo exercício tá assim, ó. Dê os nomes dos alcanos representado por suas fórmulas estrutural, tá? Então, vocês vão ver que também tem
o desenho das cadeias, e nesse caso eu não pedi para vocês desenhar. Nesse caso eu pedi para vocês dar o nome, já tá com os nomes lá, mas eu quero que vocês tentem resolver. Então, como que a gente dá nome? Olha naquela tabelinha. Então, ó, são alcanos, só simples ligação. Então, tanto faz vocês começar a numerar da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Por quê, professora? Porque quando apresentar uma insaturação, seja ela dupla ou tripla, vocês vão ter que começar a numerar essa cadeia principal do lado mais próximo dessa insaturação. Nesse caso, como a gente está trabalhando só com alcanos, tanto faz. Então, o primeiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos na tabela, but. Como eu só tenho simples ligação, an, terminação o, butano. Pronto, tá? E essa daqui, professora, é CH3, aí ele colocou CH2 entre parênteses e colocou o número 6. Então, para essa cadeia, para ele não desenhar ela grandona, né, ele falou que a gente tem, ó, 6, 7, 8, tá? Porque eu tenho 6 iguaizinhos a esse, 6CH2. É isso aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2, mais esse CH3 e mais esse CH3. Então, é um hidrocarboneto alcano com 8 carbonos. 8 carbonos na tabela, oct. Ligação simples, an, terminação o, octano. Pode ser desenhada assim, ó. Cada pontinha um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos na tabela, non. Ligação simples, an, terminação o, tá? Tentem resolver lá no caderno de vocês. Olha só esse aqui, ó. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes compostos. Aí eu dei esse composto aqui para vocês. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, opa. É para mim escrever, é para mim desenhar. Então, aqui é a resposta, tá? Vocês podem desenhar assim, do jeito que eu coloquei, ó. Eu quero a cadeia do propeno. Opa, se é em, então quer dizer que vai começar a apresentar aí as insaturações. Sempre os alcenos também são chamados de alquenos, tá? E os alcinos também podem ser chamados de alquinos, tá bom? Porque apresentam aí suas insaturações. Então, eu quero a cadeia do propeno. Prop na tabela são 3 carbonos. O en significa que eu quero uma dupla, tá? Quando for duas, vai estar di-en. Quando só tiver em, eu quero uma dupla. Se eu não pus o número aqui na frente, você escolhe onde você quer pôr. Então, eu vou escolher aqui, ó. Escolhi para colocar aqui, certo? Agora é completar com hidrogênio. Esse carbono, se eu olhar em volta, ele já tem uma, duas. Para chegar a 4, precisa de 2. Esse daqui, se eu olhar em volta, ele tem 1, 2, 3. Para chegar a 4, precisa de 1. E o último, que só tem 1, precisa de 3. Então, essa daqui é a fórmula estrutural. E como que eu faço a fórmula molecular? Eu coloco a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios que eu tenho no meu composto. Então, quantos carbonos? 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 3, com mais 1, 4, com mais 2, 6. Então, essa é a fórmula molecular, tá? Então, nesse terceiro exercício, eu vou dar o nome e eu peço para vocês desenharem todos eles, lembrando que já tá com a resolução. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? Depois, olha só, dê o nome dos alquenos, que é a mesma coisa que alceno, que são aqueles que apresentam dupla ligação entre carbonos, representado aí por suas fórmulas. Então, no de cima, eu pedi para vocês desenhar. No 4, eu vou pedir para vocês dar nome, tá? Então, como que vocês vão dar nome? Numera. A primeira coisa, professora, aqui já tem insaturação. De que lado que eu começo a numerar a cadeia? Do lado mais próximo da insaturação. No caso, do lado mais próximo aí da sua dupla. Então, olha o A. Aonde que tá a dupla? Tá aqui, ó. Se eu começar a numerar daqui pra cá, eu tenho 1, 2, 3. A minha dupla vai estar na frente do terceiro carbono. E se eu começar daqui pra cá, ela vai estar 1, 2 na frente do segundo, vai estar mais próximo. Então, eu começo a numerar a cadeia do lado mais próximo da insaturação, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos na tabela,
pente. Na frente do segundo carbono, eu tenho aí a insaturação, que é o en. Então, eu coloco o tracinho 2, tracinho en e termina com o, tá? Também pode ficar assim, ó, se vocês acharem mais fácil. 5 carbonos na tabela, pente, certo? Ligação dupla, em, terminação o. Não onde que tá dupla, tá na frente do 2. Então, 2 penteno, tanto faz, tá bom? Os outros, a mesma coisa, onde que tá essa dupla? Então, eu começo daqui pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X na tabela são 6. Na frente, aí, ó, na frente do primeiro aqui, ó. Esse B tá errado, tá, gente? Ó, o B é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Na frente do primeiro, eu tenho a minha insaturação, que é um en, por ser um hidrocarboneto, termina com o. Ou ficaria 1 hexeno, tá? Ou esse, tanto faz, tá bom? Depois aqui, ó, tem outros também que eu quero que vocês deem nome, porque tem as suas aí insaturações. Olha só a letra AD aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada pontinho é um átomo de carbono. Esse risquinho significa aí a insaturação, tá? De que lado que eu começo numerado? O lado mais próximo da insaturação. Como ele tá aqui, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na frente do 4 tem saturação. E daqui pra cá? 1, 2, 3, então tá mais perto. 7, epit. No terceiro, eu tenho a insaturação, então epit 3-eno ou 3-epiteno, tanto faz, tá? No exercício 5, eu coloquei lá, ó, dê a fórmula estrutural. Então, essas daqui já vai estar todas com as ramificações. Eu quero que vocês desenhem esses hidrocarbonetos de cadeia aberta e coloquem as suas ramificações. Por exemplo, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Eu sempre desenho assim para ficar mais fácil, tá? Depois vocês vão pegando o jeito. X são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O AN significa o quê? Que eu tenho simples ligação entre o carbono. Aí eu venho pra cá. No 2,2 eu quero duas, por isso que é di, tá? Quero 2-metil, ó, dimetil. Então, aqui e aqui, 2,2, tá vendo? Ó, no segundo carbono, um embaixo e um em cima. O metil é o CH3. E no terceiro eu quero um etil, então vou pôr ele aqui em cima. O etil é um CH2 ligado no CH3, tá? Agora é só completar aí com o hidrogênio, que precisa de 1, aqui vai precisar de 2, aqui vai precisar de 2 e aqui vai precisar de 3. Aqui tá completo, 1, 2, 3, 4. Então, essa cadeia é a mesma dessa, tá? Então, eu dei os nomes, são hidrocarbonetos de cadeia aberta ramificados, tá bom? Vocês vão desenhar todas essas, ó, vai até o F. No exercício 6, é importantíssima essa daqui, porque além de vocês darem nome para todos esses compostos, eu coloco aqui a resolução de como que ela é classificada, porque aparece muito exercício em vestibular que pede para vocês classificar as cadeias, se elas são saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, se ela é ramificada. Quando ela não é ramificada, ela é classificada como cadeia normal, né? Que não é ramificada. Se ela é aberta ou se ela é fechada, tá? Então, assiste o último vídeo que tem lá todas as classificações e vocês vão conseguir fazer. Por exemplo, a primeira aqui, ó. Letra A. Não tenho ramificação, é uma cadeia retinha, tá vendo? Se eu numerar aqui, é tudo com simples ligação, então não tem a necessidade de eu escolher o lado para numerar, tanto faz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos na tabela, epit. Ligação simples, AN, terminação 8.
O. Então, eu já sei que essa da A é um heptano. É uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta. Ela é normal ou ramificada? Ramificada é quando apresentar carbonos aí terciários e quaternários, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho carbono aqui, ó, primário e secundário. Ela vai ser uma cadeia normal, porque eu não tenho extremidades para fora, tá? Ela é saturada ou insaturada? Saturada quando só tem simples ligação, insaturada quando tem dupla ou tripla. Como só tem simples, saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Se for homogênea, só tem carbonos. Se for heterogênea, entre os carbonos vai ter um átomo diferente, que a gente chama de heteroátomo. Aqui no caso eu só tenho carbonos ligados entre si, então ela é homogênea. É isso que vocês vão fazer para todas as outras. Por exemplo, na B, ó, esse carboninho ele é classificado como terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Se ele é terciário, então eu já sei que essa cadeia aí, ela não é normal, ela é ramificada, tá? Então, esse é o exercício 6. O exercício 7 dê o nome dos hidrocarbonetos a seguir e também classifica essas cadeias. Aqui, ó, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que vai ter insaturação, tá vendo? Dupla ou tripla, que vai ter ramificação. Então, vocês vão dar nome para esses compostos e vai colocar se ela é aberta, se ela é ramificada, se ela é saturada, se ela é insaturada, se ela é homogênea ou heterogênea, tá? O exercício 8, ó, o nome do composto eu dei o composto para vocês, né? E vai ser uma das alternativas. Então, se vocês olharem esse daqui, já sei que é uma cadeia ramificada, porque eu tenho um carbono quaternário. Esse daqui, ó, tá ligado a 1, 2, 3, 4, certo? Então, quando tem cadeia ramificada, a gente tem que seguir aquela regra da cadeia principal. O que é a cadeia principal? É aquela que tem a maior quantidade de carbonos, é o lado maior. Porém, nessa cadeia eu tenho uma insaturação aqui, ó. Então, necessariamente, é obrigado que essa insaturação faça parte da cadeia principal. Então, minha cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim tem 6. E se eu descer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, subindo também. Então, tanto faz, né? Eu vou escolher essa daqui, a retinha, que fica mais fácil. O que sobrar são as ramificações. De que lado que eu começo a numerar essa cadeia? Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, né? Então, quando a gente tem a insaturação, sempre começa a numerar do lado mais próximo da insaturação, não importa as ramificações. Se eu não tivesse a insaturação, eu ia ter que começar a numerar daqui para cá, porque estaria mais perto dos radicais, que são as ramificações, tá? Mas como eu tenho a ligação dupla, então eu dou prioridade para ela. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vou dar nome primeiro para os meus radicais. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho metil. Como são dois, então vai ficar 5,5, se são dois iguais, de metil. E agora eu dou nome para o composto principal. 6 carbonos na tabela X. No segundo carbono aqui, ó, então vou pôr tracinho, 2, tracinho, eu tenho uma dupla, que vai ser em, termina com O, X2Eno, ou também poderia ficar, é dupla ou é tripla aqui? É tripla, gente. Não dá pra ver, mas aqui vai ser, é tripla, tá? Então, é 2-ino, tá? Então, aqui vai ficar 2 hexino, tá? Poderia ser assim ou assim. Vai estar lá já com o gabarito, tá? Então, aqui no caso vai ser a resposta A, mas depois vocês analisem lá certinho, tá? O exercício 9, mesma coisa, eu dei o composto, né? E ele fala, o composto foi dado erroneamente, tá errado, tá? Com o nome de 4-propil, pente 2-eno. Qual que é o correto? Se esse tá errado, qual que vai ser o correto? Aí vocês
procurem aqui na alternativa, acha a cadeia principal, dá nome para as ramificações e vai ser uma das alternativas. O 10 também a mesma coisa. Eu dei o composto e peço para vocês analisarem aí as alternativas, a 11 também, a 12 também, 13, tá vendo? A 14, considere a fórmula estrutural da vitamina B6. Então, eu dei a vitamina, a sua fórmula molecular é essa, né? Ele pergunta se a fórmula molecular dessa vitamina está correta, se é essa daqui. Então, vocês analisam quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios, quantos nitrogênios vai ter, se isso mesmo está correto, tá? O exercício 15 aqui, ó, eu dei, né, o composto orgânico e vocês vão ver que os carbonos estão classificados em primário, secundário, terciário, quaternário, né? E aí ele vai pediu para vocês identificar esses carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, tudo bem? Vai pedir para vocês escrever a fórmula molecular, que é a quantidade de carbonos, hidrogênio e outros átomos que pertencem a ela. O exercício 16 vai falar sobre o petróleo, 17 vai falar sobre também alguns hidrocarbonetos, né, da química orgânica. O exercício 18, ele vai dar aí, ó, as fórmulas estrutural desses compostos e os seus radicais, né, metil, etil, propil, butil, isobutil. Então, vou dar um nome, vocês vão desenhar. Então, ele fala assim, ó, eu quero que vocês desenhem um metil e um propil, né? Propil são 3 carbonos, 1, 2, 3. Liga ele no metil, então, eu vou ligar o metil no propil. Qual que é o nome que vai ficar final? Então, eu tenho o metil, que é um CH3. Tenho que ligar esse metil a um propil. O propil é mais 3 carbonos, né? Aí eu completo aqui com os hidrogênios. Que composto que formou final? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na tabela. But, ligação simplesão, terminação U, formou butano, tá? Então, é isso que ele quer que vocês façam, tá? Vai ter alguns exercícios, é óbvio, que vocês não vão conseguir fazer, porque ainda a professora não explicou, por exemplo, o radical isopropil. Vocês vão vendo depois e vocês voltam na lista e tentem resolver, tá? Radical térquibutil, ela ainda vai explicar sobre essa ramificação, sobre o isopropil, aí vocês vão tentando identificar depois. O exercício 19, eu peço para vocês também desenharem, ó, então dê a fórmula estrutural dos compostos, são mais fáceis, tá? Então, ó, 2,3 de metilbutano. Então, tentem resolver aqueles que vocês considerem mais fácil. But são 4 carbonos na tabela. O AN, simples ligação entre os carbonos. No 2 e no 3, eu quero 2 dimetil. Então, eu quero 2 ramificações iguais, sendo uma no 2 e outra no 3. Então, aqui eu vou pôr o metil, aqui eu também vou pôr o metil. Agora, é só completar com átomos de hidrogênio, que vai ficar assim. Essa daqui é a mesma dessa, que aqui ela é desenhada como se fosse num plano espacial, tá? E aqui, ó, vocês vão fazer, fica mais fácil, o 19 tá bem fácil para vocês fazerem, tá bom? Vai até aí o J, não, vai ter mais, ó, tá vendo, ó? Tem cadeias fechadas também, ó, do benzeno, lembra dos anéis aromático, benzeno, naftaleno, tá? Para vocês desenharem juntos, tá? Vai até o R e o 20, eu também pedi para vocês desenhar aí esses compostos, né? Só que são cadeias fechadas, então dê a fórmula estrutural dos compostos abaixo. Aí tá assim, ó, etilciclopentano. Opa, ciclo eu já sei que é uma cadeia fechada. Com quantas pontas, professora? Com quantos carbonos? Então, vai ter que ser uma cadeia fechada. O pente na tabela são 5. Então, uma cadeia fechada que tem 5 pontas é essa casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí ele fala, eu quero nessa cadeia um etil. Como ele não pôs número, você escolhe onde você quer pôr. Então, vou pôr aqui, ó, CH2 ligado no CH3. Então, é o etilciclopentano. É esse mesmo desenho aqui,
tá? Aqui tem uma pontinha que seria o CH2 e aqui o CH3. Então, vai fazer isso para todos os ciclanos, tá vendo que são cadeias fechadas? Na 21, ele pede para desenhar essas fórmulas estruturais também de ciclanos e da fórmula molecular. São cadeias fechadas que vai ter as ramificações, tá? Então, por exemplo, o fenil é uma ramificação. Como vocês desconhecem ainda, pula a letra A, tá? Tenta fazer os outros. Aqui, ó, ele fala o seguinte, eu quero um benzeno. Lembra que o benzeno pode ser representado por 3 duplas alternadas, né? Ou só com o seu anel benzênico. Aí ele fala, no segundo e no 4 eu quero 2 ramificações aí de metil, né? E depois, no 1, no 3 e no 5, eu quero o trietil. Então, vamos supor, vou considerar o meu 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 1, então aqui, depois no 3, aqui, e depois no 5, que é aqui, eu quero trietil, ou seja, 3 ramificações etil. Qual que é o etil? É um CH2 ligado no CH3. Então, aqui também, CH2 ligado no CH3. E aqui também eu vou querer, ó, CH2 ligado no CH3. Tá? Então, tem os meus 3 etil. No 2 e no 4, eu quero dimetil, 2 ramificação metil. Então, aqui eu vou pôr um CH3 no 2, que é o no 2, e no 4 também vou pôr um CH3. Tá? Então, ficaria assim, ó. Esse é o meu benzeno, 2,4 dimetil, 1,3,5 trietil, tá? Então, você escolhe o número e aí você coloca as ramificações no número que você escolheu, tá bom? Essa daqui também, né, ó, dei um nome para os compostos, aí aqui eu dei todas as cadeias com duplas e tripla ligação aqui, ó, cadeia aqui tem 2 duplas que são os dienos, tá? Vocês vão achar a cadeia principal aí e dar nome para esse composto, tá bom? Lembrando que quando tiver em saturação, obrigatoriamente ela tem que fazer parte da cadeia principal, tá? O que sobrar é ramificação, vai começar a numerar do lado mais próximo aí das duplas, então 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui eu tenho o CH3, que é um metil, então sempre quando eu tenho 2 ou mais ramificações diferentes, sempre vem por ordem alfabética. Aqui, como eu só tenho uma só, então vai ficar, ó, 3 metil, depois tracinho, agora eu vou dar nome pro composto principal, 5 pente, na frente do 1 e na frente do 2, ou seja, 1,2, eu tenho de em terminação o, tá? Aqui a gente põe sempre o azinho, né? Penta 1,2 dieno, ou 1,2, escreve direto, pentadieno, tá? Tanto faz esses dois. Então, vai fazer isso para todos. A maioria aqui vai ter as suas insaturações, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem. Aí, ó, vem até a letra R. Então, é uma lista bem extensa. Eu quero que durante esse bimestre vocês vão resolvendo essa resolução. Se tiver dúvidas, né? Fala pra mim lá no chat, professor, eu tenho dúvida no exercício tal, me ajuda a responder? Eu ajudo vocês a responderem. O importante é que vocês estudem, né? E quanto mais vocês aprender esse composto de hidrocarboneto, os outros compostos que virão, que são aminas, nitrilas, cetonas, que a gente só muda o final da palavra, vai ficar bem mais fácil para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.